Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, nesse novembro que já está acabando e sem demorar muito está aí. Atualidades com o professor Marcos José. Semana de 17 a 23 de novembro, mural de notícias, radicalismo islâmico, jihad e sharia. Confusão no Congresso, tem tiros e prisões. Brasil quer discutir acordos urgentes logo após eleição. Governo Alckmin aceita rediscutir plano de escolas que forem desocupadas. França e Rússia se unem contra Estado Islâmico na Síria. E ataques na Nigéria deixam ao menos 45 mortos. Então, uma vez lido o mural, vamos dar aquela paradinha e aí eu retorno para ler com vocês, ou para ir à lousa, explicar para vocês que história é essa do radicalismo islâmico que está aí causando toda essa comoção. E não é de hoje, não é? Não é de hoje. Só que agora, depois do ataque em Paris, parece que tudo tomou uma outra dimensão. Então vamos lá, nosso top de 17 a 23 de novembro. Destaque da semana: radicalismo islâmico, jihad e sharia. Então, como eu acabei de falar para vocês, lógico, parece que tudo tomou uma outra dimensão depois que houve o ataque em Paris. Aí a gente não podemos nos esquecer que dias antes teve um avião russo que foi derrubado no Sinai, com mais de 200 mortos, todos, a maioria deles russos. Lógico, a Rússia resolveu atacar o Estado Islâmico, a resposta veio prontamente. Tudo indica, foi uma bomba colocada dentro do avião que acabou ceifando a vida daqueles inocentes. E o outro ataque foi no sul do Líbano, em Beirute, onde nós tivemos aí 2 explosões, e não podemos nos esquecer também que eu falo, por que Beirute, Por que o Líbano? Porque é onde fica o Hezbollah, e o Hezbollah é xiita, isso, é xiita, inimigo mortal do Estado Islâmico, que é sunita. Então, eu vou à lousa agora fazer aí uma pequena explicação, mas que eu considero importante, e aí eu retorno aqui com vocês para ir mostrando o slide. Então, vem aqui comigo. Então, nós temos aqui a seguinte equação. Primeiro, o fundamentalismo humano. Que isso, Marcos? É islâmico. O fundamentalismo islâmico é a palavra fundamentalismo, que muitas vezes é escrita como radicalismo. É uma leitura literal do texto sagrado. Então, nós temos fundamentalismo no judaísmo, temos fundamentalismo no cristianismo, mas o único que provoca todo esse estrago, todo esse ódio, é o fundamentalismo islâmico, que tem aí 2 nomes importantes para você que ainda de repente não pegou o espírito da coisa. A jihad, que é a guerra santa, e a sharia, que é a lei islâmica. Então, todo grupo fundamentalismo terrorista quer colocar na prática a jihad e a lei islâmica. É o caso do Talibã, é o caso do palestino Hamas, não podemos também nos esquecer do nigeriano Boko Haram. Então não é só o Estado Islâmico. A grande diferença que o Estado Islâmico possui é a sua organização, seu domínio sobre parte do território da Síria e do Iraque e todo o dinheiro que ele movimenta, porque eu tenho discutido isso em sala de aula. Alguns alunos perguntam, mas de onde é que os caras arrumam dinheiro? Então, só com petróleo, a conta aí por baixo é $1 milhão por dia. Então, há aí também uma contagem entre 25, 32, 2 mil pessoas que compõem esse Estado Islâmico, e aí estão causando toda essa comoção, como eu já falei para vocês e vocês também já sabem. Então, é importante que você tenha um conceito disso aqui e entender
como eu acredito que já entendeu, que quem pratica isso é o fundamentalismo islâmico. E eu também não posso deixar de lembrar você que isso não quer dizer que todo praticante do Islã é um jihadista ou pratica a Sharia, né? Vamos com calma, porque nós temos muçulmanos aqui em São Paulo, temos muçulmanos aqui pelo país, assim como tem na Europa e nos Estados Unidos, e eles não apoiam esse tipo de situação. Agora, é lógico, como o atentado de Paris, tudo indica, foram muçulmanos jovens que foram, vamos dizer assim, né, fisgados por esses fundamentalistas e lavado aí, fizeram uma lavagem cerebral nos caras e os caras acabam entrando de boa nessa situação que, infelizmente, acaba com a vida de gente inocente. Alguns conceitos, eu vou mostrar isso para vocês nos slides, que eu acho importante você ter. Primeiro, a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana que foi expulsa do Egito, o atual presidente do Egito, Sisi, que era um general, né? Você tem no Egito duas grandes forças, ou tinha, duas grandes forças que quase que comandavam o país, o exército, que tem apoio dos Estados Unidos, e a Irmandade Muçulmana, que tem apoio dos egípcios mais fundamentalistas. Então, com a vitória de Sisi, o ano passado no Egito, o que aconteceu? A Irmandade Muçulmana foi colocada na clandestinidade, isso no Egito. Agora, a Irmandade Muçulmana tem representações no norte da África, que é todo islamizado, em parte do Oriente Médio. Então, é importante que você tenha um conceito sobre o que é a Irmandade Muçulmana e o que foi a Primavera Árabe, que começou lá na Tunísia em 2011, se espalhou pelo norte da África e hoje causa esse grande problema na Síria com o ditador Bashar al-Assad. E isso começou quando? Quando a gente lê sobre a guerra civil na Síria, né, que é considerada pela ONU a pior catástrofe humanitária da década, você vai lá buscar as origens dessa guerra civil, você vai ler isso aqui. Tudo começou com a Primavera Árabe. Então é importante que você tenha um conceito sobre os dois aqui. Outro detalhe que eu estou colocando aqui em observação não esquece que árabe é a língua, o árabe é a língua oficial do Islã e muçulmano é o praticante do Islã. Então é importante, às vezes, para você fazer menos confusão, entender isso direitinho. Fechado? Agora volta aqui comigo, que eu vou exibindo o slide para você. Vamos lá então. Está aqui, ó. Conceitos, Sharia e Jihad, mas conceituar não explica a real profundidade do fundamentalismo e sua origem. Então, o que eu estou passando aqui para você é justamente, perdão, a origem de onde vem essa história do fundamentalismo radical. Começa com a Irmandade Muçulmana, como você já deve estar vendo aqui, tá aqui, ó, a Irmandade Muçulmana, em que você tem aí um nome, o Hassan, é o cara que vai fundar isso daqui, existe até hoje. Então, na defesa da Sharia, que é a lei islâmica, a interpretação extremista da Jihad, que é a Guerra Santa, tudo isso é importante você focar. Esse radicalismo, ele tem, porque foi desestruturado o Império Turco Otomano, isso com a Primeira Guerra Mundial no término, o Império Turco Otomano desaparece. Aí nós vamos ter, para piorar aqui a situação, a Segunda Guerra Mundial e a confecção do Estado de Israel na Palestina. Os irmãos muçulmanos, né, que vão retaliar, vão assassinar o Pachá, isso tudo tem a ver aí com a Irmandade Muçulmana novamente. E, lógico, o Said Qutb, que é um outro nome importante dentro disso que é chamado Jihad e Sharia. Então, eu espero que você, assim, só para terminar aqui, está aí uma consequência desse radicalismo que é feito principalmente com as mulheres, infelizmente. E aí, depois de você ler tudo isso direitinho,
Vai lá, faz sua pesquisa, porque para as próximas provas que vão surgir aí o ano que vem, pode esperar. Isso é matéria de atualidades no concurso. Fechado? Então vamos lá, continuando aqui o Top Atualidades de 17 a 23 de novembro. Brasil Política, confusão no Congresso, tem tiros e prisões. Então estava havendo aí uma marcha das mulheres negras e aí acabou topando com uma turminha, que são aí o pessoal que quer o impeachment da Dilma a qualquer custo, que está acampado em frente ao Congresso. Aí houve uma confusão e sobrou até tiros, ainda bem que não houve feridos, mas teve sim gente presa por causa disso. Então isso mostra que esse clima político no Brasil realmente, às vezes, está tomando um rumo não muito salutar, não é? Relação: movimentos populares no Brasil e manifestações políticas. Sugestão de leitura: tumulto leva à prisão de 2 policiais civis durante a marcha em Brasília. Brasil quer discutir acordos urgentes logo após eleição. Então, a essa altura do campeonato, nós já sabemos que o kirchnerismo perdeu, virou a página na Argentina, a oposição ganhou, não ganhou aí com muita folga, mas ganhou. Então, Cristina Kirchner não conseguiu eleger o seu candidato. É lógico que as relações entre Brasil e Argentina serão rediscutidas por causa disso, né? A oposição ganhou. Relação: eleição na Argentina e política na América do Sul. Sugestão de leitura: Dilma parabenizar a presidente eleito da Argentina por vitórias nas urnas. Tá aí o link para você se divertir. Governo Alckmin aceita rediscutir plano se escolas forem desocupadas. Então nós temos aí uma situação meio curiosa, né? Já são mais de 70 escolas no estado sendo ocupadas, dentro daquilo que as pessoas que precisam dessas escolas, que não foram consultadas se deveriam mexer nisso ou não. Então elas estão ocupando as escolas, está pegando muito mal para o senhor Geraldo Alckmin do PSDB, e ele está aceitando aí rediscutir tudo isso. Relação: reforma da educação e movimentos populares. Sugestão de leitura: 59% dos paulistanos rejeitam reforma na educação estadual. Mundo Guerra. França e Rússia se unem contra Estado Islâmico na Síria. E aí é lógico que Obama e Putin também discutiram já atacar o Estado Islâmico. Agora a França também faz aí uma aliança com a Rússia e é tudo o que o Vladimir Putin quer. Por quê? Porque uma vez que o Vladimir Putin, a Rússia entrou com os 2 pés aí contra o Estado Islâmico, você, candidato, que é um cara aí que presta atenção aqui no que o professor está falando, cuidado, quem vai sair ganhando com tudo isso é o Bashar al-Assad. Porque todo mundo que assiste aqui minha aula sabe que eu sempre repito, a Rússia é o grande aliado da Síria e do ditador Bashar al-Assad. Se a Rússia está desempenhando esse papel importante, como está na guerra contra o Estado Islâmico, lógico que o senhor Bashar al-Assad da Síria sai ganhando com isso e agradece profundamente esse senhor que você está vendo aí na sua telinha, que não sou eu, claro. Relação: guerra civil da Síria e atentados terroristas. Sugestão de leitura: Estado Islâmico pode causar terceira guerra mundial. Olha, é só um lembrete, hein? Só um lembrete. Um pouco exagerado isso, mas vamos lá. Vamos aguardar aí, porque não é bem assim. Ataques na Nigéria deixam ao menos 45 mortos. Então nós temos aí também o Boko Haram, viu, candidato? Aí é o Boko Haram, não é o Estado Islâmico não é a Al-Qaeda. Falou em Nigéria, você vai lembrar do Boko Haram. Então, mais um ataque do Boko Haram, que é um grupo fundamentalista, jihadista, e também pratica a Sharia. Relação:
terrorismo e conflitos na África. Sugestão de leitura: a África não está preparada para lutar contra terrorismo, diz, né, o A. E vamos à resposta do desafio da semana passada. E para você que não sabe qual foi a pergunta, está aí a pergunta para você ler, que eu espero que você acabe escolhendo a alternativa B de bola. Isso, quem comprou foi o Bradesco. Então, se por um acaso isso for discutido aí numa prova de atualidades, que fique claro para você que assiste aqui o Top, que o HSBC, a sua parte aí financeira, foi comprada pelo Bradesco, que faz do Bradesco agora o banco com o maior número de unidades espalhadas pelo país e o terceiro maior, né, perdendo para Banco do Brasil e Itaú. Terceiro é o Bradesco. Beleza? E vamos ao desafio dessa semana. Caso não consiga eleger o seu candidato na Argentina, o Daniel Scioli, a presidente Cristina Kirchner será mais um exemplo de derrota da esquerda na América do Sul. Protestos na Venezuela, Equador, Chile e Brasil, os partidos socialistas no poder estão enfrentando suas crises. O movimento de esquerda que tomou a América do Sul a partir de 1998 com Hugo Chávez e Lula em 2002 é chamado pelos analistas políticos como: letra A, bolivarianismo; letra B, socialismo; letra C, onda vermelha; letra D, comunismo; ou letra E, socialismo latino. E assim fechamos mais um Top Atualidades, esse que foi de 17 a 23 de novembro, esperando que você tenha gostado, que seja muito útil a sua pesquisa e esperando também que você mantenha o foco. Legal, candidato? Até mais.